Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez todos juntos neste dia de Shabbat, da Parashat Lech Lechá. Aproveitar de agradecer o Sagrado que nos dá a oportunidade de estarmos vivos hoje, neste dia desta porção especial de Lech Lechá. E também agradecer a presença e a participação de todos os que estão hoje aqui presentes na sinagoga de Ponta Grossa, a comunidade de Shaarei Teshuvah, presencialmente aqui neste recinto, e também as pessoas que nos acompanham através da internet, os nossos internautas que também nos dão um apoio grandíssimo neste processo de Tikkun, de Teshuvah, esse processo de retificação e retorno. Agradecer a presença e a participação de cada uma dessas pessoas que dispõem ao seu esforço para fazer o bem e se aproximar do Sagrado. Antes de começar o meu comentário, pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, dos nossos grandes mestres que estão hoje sentados na mesa, dos nossos internautas que nos acompanham na internet, das mulheres que nos acompanham nas poltronas, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesta porção da Parashat de Lech Lechá. Começar a minha participação deste dia de Shabbat da Parashat de Lech Lechá, lendo para vocês um pequeno trecho do Sidur da versão sefardita. Está na página 19 do Sidur da versão sefardita, um cântico que nós entoamos no serviço de Shacharit, né? Ele diz assim, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim Goraleno, Umayafa Meod Yerushatenu, né? Diz assim: que felizes somos, quão boa é a nossa parte e quão agradável é o que nos couve em sorte. Quão bela é a nossa herança, abençoados somos nós que tanto pela manhã cedo como à tarde frequentamos as sinagogas e as casas de estudo, né? Então, isso que estamos fazendo hoje, de estarmos todos juntos para prestarmos o nosso serviço, a nossa avodá, ao Sagrado, é um presente que não é um presente de nós a Hashem, sino é um presente de Hashem a nós, que nos dá a oportunidade de oferecermos um serviço de aproximação para Ele, né? Se Hashem não quisesse escutar as nossas rezas, se Hashem não quisesse dar-nos a oportunidade de estudar as suas palavras, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos em um outro lugar, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com estas coisas que nós conseguimos entender e as quais praticamos com muito carinho e dedicação, né? Com isso, eu queria começar a minha participação de hoje. Por quê? Porque a porção de Lech Lechá é uma porção muito complexa e que requer de muito conhecimento e, mais do que conhecimento, precisa muita prática para conseguirmos entender esta porção de Lech Lechá, né? Porque ela trabalha nessas duas partes da nossa vida. O nosso intelecto e a nossa capacidade de fazermos as coisas com o nosso corpo, né? Com as nossas mãos, com o nosso pé. Porque quando Hashem falou para Abraão, né? Nesse primeiro momento é Abraão, né? Lembrando que ele nasceu com esse nome de Abraão. Depois, umas parashat mais para frente, Hashem fala para Abraão que ele precisa mudar o seu nome para ele poder mudar o sinal, né? O mazal, o que nós conhecemos como mazal, né? Para ele poder ter o quê? Poder ter uma descendência da linhagem de Sara, né? Dali, ele foi mudado o seu nome de Abraão para Abraham, que é como nós normalmente conhecemos o nosso grande padre Abraham, né? Então, Abraão, aproveitando que ainda estamos nesta porção de Lech Lechá, Hashem fala para Abraão o seguinte: sai por ti mesmo, ou sai de ti, né? Sai de ti é uma questão que afeta tanto a parte espiritual da pessoa, quanto a parte cognitiva, ou seja, os pensamentos, a capacidade mental da pessoa, quanto a parte física, a parte do corpo da pessoa. Quando a Hashem fala que sai de ti mesmo, ou sai de ti, é isso, que nós precisamos fazer uma mudança completa de todo o nosso ser, ou seja, do que representa o ser humano. E em porções passadas eu já explicava que o ser humano, o Ben Adam, ele é uma criatura
integral, né? Ou seja, que ela está conformada de várias partes. Não vou repetir essa questão. Quem tiver interesse pode fazer a pergunta no chat, ali estaremos respondendo ali no chat, Bezrat Hashem, né? Mas é uma questão difícil, né? Porque o nosso entorno, às vezes, atrapalha muito a nossa capacidade de fazer o que realmente devemos fazer, né? Todos sabemos que para mantermos uma saúde ótima, nós precisamos de várias coisas. Precisamos de boa alimentação, precisamos de exercício, ou seja, de atividade física produtiva para o nosso corpo, e precisamos também de descanso. Precisamos de muitas coisas que afetam de forma positiva o nosso corpo, né? A nossa saúde, né? Só que às vezes o nosso entorno, né? O lugar onde nós moramos, o lugar onde nós nos movimentamos, não só na nossa casa, sino no nosso serviço, nas pessoas que visitamos, ou seja, nossos amigos, na rua, os lugares aonde frequentamos, essas coisas têm uma força de atração, né? E nós muitas vezes acabamos deixando que essa força de atração nos leve para o que o mundo deseja e não para o que o Hashem designou para nós, né? Então é aí que vem o primeiro mandamento de Hashem para Abraham. E porém, né, não só para Abraham, sino para todos os Bnei Abraham, para todos os descendentes de Abraham, que em um futuro se chamarão de Bnei Israel, os filhos de Israel, né? Então Hashem deixa como uma tarefa, lech lecha, sai de ti mesmo. Temos a capacidade de vermos que o nosso entorno tem essa capacidade de atração para o mundo, para os desejos do mundo, e conseguirmos nos aproximar de Hashem, nos afastando dessa atração negativa, né? E isso é uma questão que, para quem ouve, aparenta ser simples, mas para quem pratica, para quem está neste caminho, para quem está fazendo este serviço a Hashem, nós sabemos que esse processo é um processo difícil, é um processo que dói, né? Porque afastar-nos das coisas que nós aprendimos a amar, aprendimos a gostar, às vezes talvez nem gostamos da coisa, mas o simples fato de tê-la praticado tantas vezes na nossa vida se torna tanto uma rotina que é difícil sair desse círculo, né? Acabamos voltando, né? Então é muito difícil para quem pratica estas coisas conseguir fazer esse lech lechá. Mas, contudo, temos a tarefa e precisamos ir cumprindo essa tarefa aos poucos, né? Então, para começar o meu comentário, para que corresponda diretamente à porção da Parashá de Lech Lechá, eu queria trazer primeiro um comentário a respeito de Abraham Avinu, né? E os sábios nos ensinam, mais uma vez, que dos patriarcas, né? Dos nossos grandes pais, dos Bnei Israel, Abraham Avinu foi o que mais provas teve. Ou seja, ele foi o que foi mais testado dos nossos pais, né? Ele teve muitas provas. Yitzhak teve as suas provas. Jacob também teve as suas provas, né? Mas quem foi mais testado foi Abraham, né? E a pergunta é por quê? Por que Abraham foi tão testado por Hashem? Por que Hashem provou, experimentou tanto a Abraham, né? E existem várias respostas possíveis a essa pergunta. A primeira, que é a mais prática, é o seguinte: Abraham era o primeiro de um elo, de uma corrente, de uma linhagem, né, que estava se separando de uma cultura, de um culto, de uma forma de vida que não era correta, e ele estava sendo integrado a um novo processo. Então, para Hashem ter certeza de que ele seria capaz de manter essas instruções que ele estava otorgando para Abraão, ele precisava testá-lo muito para ver se realmente era Sadik Tam, como a própria Torá qualifica a Abraham Avinu, né? Um justo perfeito, né? Então, por isso, a primeira resposta é por isso, né? Que Hashem precisava testá-lo para ver se ele realmente era capacitado para aguentar o jugo dos mandamentos, o jugo do serviço ao sagrado, né? A segunda resposta possível é o seguinte, né?
Abraham, como já falei em algumas outras porções passadas, Abraham, dos nossos pais, ele representa uma esfera da benignidade de Hashem, que representa o Hesed, que é a benevolência, a bondade, a humildade, né? E acostumamos falar que esse atributo de misericórdia, esse atributo de humildade, é um dos atributos que é mais fácil de fingir. Ou seja, é um atributo que eu posso aparentar ser humilde, mas no coração e na alma, né? E na mente, eu posso ser muito egoísta, eu posso ser muito egocêntrico, mas posso me demonstrar para o mundo afora como humilde, né? Então, a humildade, ela precisa ser testada sempre, para ver se realmente o que a pessoa está demonstrando por fora é o que a pessoa o que a pessoa tem por dentro, né? Então, por isso também os sábios nos ensinam que Abraão foi testado muito para formar esse justo perfeito, né? Então, são essas duas posições dos sábios, né? Então, o primeiro teste que Abraão tem depois de Lech Lechá, que é o primeiro teste, né, de sair da sua terra. O segundo teste imediato, ele escutando a palavra de Hashem, saindo da terra onde ele nasceu, onde ele se criou, chegando à terra que Hashem falou que era para ele morar, né? Bem, se bem que nesse momento Hashem não tinha falado qual que era a terra, mas ele mandou ele a parar ali, em Betel, né? Aquela terra onde Abraão ofereceu o seu primeiro sacrifício, né? Imediatamente a chegada de Abraão a esse lugar santo, o que acontece, né? Tem uma fome muito grande na terra de Canaã, né? E Abraão precisa fazer o quê? Mais uma vez, sair do que ele estava tentando se acostumar, né? O que a vida que ele estava tentando ter nesse momento, e descer para Mitzrayim, descer para o Egito, né? Então, os sábios perguntam, mas por que Hashem faz isso? Por que Hashem promete para Abraão que se ele saísse da terra onde ele nasceu, onde ele se criou, onde ele viveu muito tempo, quando ele cumpre esse mandamento, o primeiro que Abraão se encontra é uma fome, né? Porque Abraão tem que ser testado nessa situação, né? E isso vai mais uma vez para nós mesmos, né? Às vezes acreditamos que cumprir o mandamento nos dá uma imunidade fictícia na nossa mente. O cumprir as mitzvot nos dá uma imunidade, só que nós não controlamos ao que somos imunes, né? Então, às vezes acreditamos que cumprindo com o Shabbat, cumprindo com a colocação do Tefilim, cumprindo com a colocação do tzitzit, do talit, cumprindo com o mandamento das espécies, cumprindo com certos tipos de mandamentos, nós nos blindamos, ou seja, somos totalmente imunes a todo o mal, e não funciona assim, né? Porque Hashem sempre nos testa. Ele tem a oportunidade de demonstrar-nos que ainda procurando fazer o bem, ainda temos fraquezas, porque somos seres humanos e precisamos trabalhar em cima dessas fraquezas para conseguir melhorar, né? Então, uma coisa que quando Hashem criou o homem, ele nos deu um presente, além dos presentes que já falamos, que é o Nishmat Chaim, o espírito da vida, o Dabar, que é a capacidade da palavra, o livre-arbítrio, né? Então, ele nos deu mais um presente, que é a capacidade de evoluir, ou seja, de sempre estarmos em constante melhora, em constante procurando ser sempre melhores, né? Então, com isso, vou finalizar a minha primeira participação, vou abrir a participação da mesa dominial. Shabbat Shalom. Esse início dessa nossa Parashá, ela é um convite direto ao Benei Anussim. Olha como é interessante isso. Anda da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. É exatamente isso que o Eterno está nos convidando. Deixa eu dar um exemplo aqui de como é difícil isso, exatamente o que Hanô acabou de dizer, é muito difícil. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu não nasci no Rio, mas eu me criei no Rio. Cheguei lá aos 7 anos de idade. E
No Rio de Janeiro tem muito nordestino, muita gente que veio do Nordeste e existe lá em São Cristóvão, bairro de São Cristóvão, uma feira chamada Feira dos Nordestinos. Nessa feira tem todo tipo de produto alimentício e lembranças e tal do Nordeste. E tem os queijos, e tem os feijões, e tem, enfim, todo tipo de alimento que a pessoa, desde criança, estava acostumada a comer. Então, olha como é que marca aquilo que nós nascemos, como é que marca a nossa personalidade. Então ele diz aqui, anda da tua terra. O que é terra? A terra é aquilo que produz o alimento. Então o alimento que você está acostumado a ter, aquele alimento que você desde criança tem, e aquilo te dá saudade de ter aquele alimento. E aí ele diz, anda da tua parentela. O que é parentela? A parentela são as tradições, as músicas, por exemplo, né? Que lá nessa Feira de São Cristóvão tem as músicas, tem tudo esse tipo de coisa de cultura e tal. E anda da casa do teu pai. E o que é a casa do teu pai? É a tua religiosidade, é aquilo que você, desde criança, desde pequeno, está acostumado a ter como o teu objeto de fé. Bom, o judaísmo, nós que nos propomos a servir ao eterno, nós temos nós que viemos, quem de nós não veio do cristianismo? Todos nós viemos do cristianismo. Então, como exatamente Abraão, nós somos convidados e seremos testados pelo Eterno, como Abraão foi testado. Nós precisamos nos dedicar e termos a consciência de que não é apenas fazendo aqueles gestos simbólicos, como bem disse o Ranor, de colocar o talite, de colocar, enfim, fazer as rezas. Não é apenas isso, não. É muito mais do que isso. Então, nós somos testados a cada momento, porque tudo aquilo de onde nós viemos, que representa o alimento, representa as tradições, representa as religiosidades, tudo aquilo nós temos que rever, nós temos que reescrever a nossa vida, e a cada instante somos testados a mantermos essa fé no Eterno e apenas nele, porque é apenas ele aquele que tem poder, que tem valor e que tem sentido para nós. É um convite ao Bnei Anussim, e não tenha dúvida não, você, como Abraão, que veio da idolatria, você vai ser testado, e muito testado, cada um de nós, a cada instante. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Pedindo aí a permissão de todos para comentar um pouquinho. Não vou me ater muito, mas Parashá é muito importante, né? Como já foi colocado aí pelo Ranor, pelo Zaytun, né? Ela mostra aí para nós o início de tudo, né? O início que nós vemos hoje, uma grande nação, podemos dizer, né? Não em território, né? O território de Israel é pequeno, mas a nação é uma nação grande. Essa descendência, né? Que Hashem falou para Abrão, né? Para Abrão no início, né? Ele diz para ele que dele ele faria a sua semente ser numerosa como o pó da terra, né? Que de maneira que se o homem pudesse contar o pó da terra, então seria contado também a sua semente, a sua descendência. Então a gente vê hoje o território de Israel, a ilha de Israel é pequena, é um dos menores países, né? O Estado de Israel. Mas, no entanto, Israel não está só ali na sua terra, né? Israel está espalhado por todos os países da terra. Embora uma grande parte não seja reconhecidamente como israelita, mas ele é, e ele está em todos os países. E o Zaytun faz uma colocação importante, falando sobre os Bnei Anussim,
que são esses israelitas não reconhecidos, né? Mas que tem no sangue, né, essa semente de Abraão, a alma judaica, né? Então, realmente, assim como Abraão foi provado, foi testado, quando estava saindo da idolatria, né? Saindo do meio da adoração idólatra, e foi selecionado por Hashem, né? Para, a partir dele, formar o seu povo, um povo especial, né? Um povo especial, não que fosse um povo melhor do que os outros povos, mas era um povo especial no sentido de que esse povo, a semente de Abraão, que passou a ser Abraão, fosse a luz para todas as nações. A luz para levar o conhecimento, levar a oportunidade para que todos pudessem fazer o mesmo que ele estava fazendo ali, saindo da idolatria. Que todos tivessem essa oportunidade também de sair da idolatria. Num futuro, quando o seu povo se multiplicasse, todos teriam essa oportunidade. E Baruch Hashem, que nós estamos tendo essa oportunidade. Você que está nos acompanhando, você está tendo essa oportunidade. E todos estão tendo essa oportunidade de lech lechá, de ir por você mesmo, de sair de você mesmo, né? E ir para onde Hashem tem direcionado, que é o quê? A Torá. Os conhecimentos que nos libertam, né? Os conhecimentos nos libertam de todo engano, de todo erro, somente pelo conhecimento da Torá, os ensinamentos de Moshe Rabbeinu, os ensinamentos de nossos sábios, nossos grandes mestres, né? Que deixaram aí os ensinamentos para nós conhecer. No Pirkei Avot, né? Tem grandes ensinamentos para nós, grande sabedoria para nós poder passar por todos esses testes, né, através do conhecimento. Eu estava analisando um outro aspecto aqui, quando Abraão chegou ali no Kikar, né, chegou ali e ali ainda habitava o cananeu e o perizeu, né, ainda habitavam ali, e ele tinha muito gado, né, e o seu sobrinho, né, tinha muito gado também, o Lote, né? E a terra era muito pequena para os dois ali, porque eles se misturaram com os moradores da terra também. Então o espaço ficou pequeno. E ele disse e então começou uma disputa pelo território. Os pastores começaram a brigar porque cada um queria cuidar do seu rebanho e a terra estava sendo pequena, né? Então, Abraão teve uma atitude muito humilde e muito sábia de dar a Ló a escolha, né? Você escolhe, faz a escolha, porque a terra é muito pequena para nós aqui. Mas o espaço é grande que você pode habitar. Você pode escolher um desses lugares, né? E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim vamos viver em paz, não vai ter briga entre nós, porque somos irmãos, né? E eu estava analisando nesse aspecto hoje, né? Hoje ainda, o que acontece em Israel? Não deveria de ter essa atitude, né? De cada um escolher o seu território e viver em paz? Poderia muito bem, né? Israel viver em paz na sua terra que ele escolheu e os demais, os seus vizinhos, viverem em paz também nos seus territórios. Mas não há essa humildade. Não há essa humildade que havia em Abraão nesse momento, né? Então é algo para nós pensar, né? Nós fazer nossas escolhas, lech lechá, saindo de nós, né? Não pensando só em nós, mas pensando também no nosso companheiro, no nosso vizinho, no nosso amigo, né? Dando oportunidade para cada um para que nós possamos viver em paz, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
com a devida vênia de todos os presentes, dos sábios da mesa, do Hanok. Eu queria só fazer um adendo assim, aos comentários, não tenho muita coisa para acrescentar, já foi muito bem comentado, a respeito de Lot. E ele não sei se ele estava mal informado na época, se Abraão, tio dele, sai lá da Mesopotâmia, com bênçãos de Hashem para ocupar a terra de Canaã, chega lá e encontra a fome. Ele desce com o tio dele para o Egito. O tio dele tem digamos assim, essa experiência com o faraó do Egito da época, que sofre uma grande praga na casa ao cobiçar Sara. Então, Sara já tinha uma grande bênção. Tudo saiu de lá com a grande bênção. E ele sai de lá com muita coisa, com aquilo, digamos assim, sai muito rico do Egito junto com o tio dele. Ou seja, ele saiu na aba do tio. Ele não tinha mérito nenhum. A única bênção que ele tinha é que ele estava na parada com o tio dele. Ele chega lá, começa a disputar com o tio dele, deixar os pastores fazerem onda. E para onde? O tio dele, não, tudo bem, você vai para onde você quiser. Se for para um lado, eu vou para o outro. O Abraão não deixou ele livre. Ele podia ter, ele estava recebendo bênção. O que ele tinha vinha das bênçãos. Para onde que ele foi? Ele viu terra, viu riqueza. Foi para Sodoma, foi para Gomorra, que era o que tinha ali não tinha bênção, ali tinha riqueza material, e todo mundo sabe o que aconteceu com ele lá em Sodoma. O tio dele teve que ir lá livrar o pelo dele, quase que se deu mal. Ele quase que se deu mal lá, o tio dele foi lá, livrou o pelo dele lá, foi o anjo lá, tirou ele do apuro de lá. E a mulher dele, quer dizer, ele, mulher, um monte de confusão, um monte de encrenca. Então, é não perceber aonde está a bênção, é fazer a escolha pelo material e esquecer o valor que tem uma bênção, e andar junto com o justo. O grande mal do Lot foi ele não sacar de onde vinha, ele não reconhecer de onde vinham as bênçãos, né? Ele achou que aquilo vinha dele, ele achou que riqueza, que aquilo que ele trouxe do Egito, a ele pertencia, não pertencia, aquilo vinha da bênção. Se ele fosse um cara ligado na parada, ele colava no tio dele, e o tio dele nem falou para ele, cola em mim que é sucesso, meu. Ele devia ter percebido, cola no tio dele, se ele tivesse colado no tio dele, ele não tinha sofrido metade dos dissabores que ele teve na vida, de ter as filhas tendo filhos dele, todas as coisas que aconteceram, que se abateram sobre ele, foi por falta de visão, foi por não entender de onde vinham as bênçãos. Só um ganchinho aí, complementando. O senhor falou que Ló estaria talvez mal informado. Realmente, né, o Facebook não estava funcionando. A internet tinha caído, tinha caído o sinal da internet, né? E não estava sendo informado como era lá, como era Sodoma e Gomorra, né? Como era o Kikar de Sodoma e Gomorra. Não estava sendo informado. Hoje a mídia informa tudo. Hoje, para você fazer a escolha, aonde você vai mudar, né? A região que você quer morar, você pode se informar, ver como é, se é seguro, né? Se é seguro ou não, né? Lá não tinha, né? Eu acho que ele foi para Sodoma e para aquela região ali porque ele viu riqueza. Ele só viu riqueza, poder. Ele se viu mais rico ainda. Ele quis levar a riqueza que ele tinha, achando que aquilo era um fim em si próprio. E não. Ele era só um produto da bênção que o tio dele tinha. Baruch Hashem pelos comentários por enquanto, né? Eu vou precisar, hoje o meu mestre não está na mesa do Minyan, né? O chefe de Israel não está na mesa do Minyan, mas eu vou precisar que alguém me ajude a ubicar ali na página 29 do Humash, tem o capítulo 12, versículo 5, alguém que leia para mim, mas na sequência, só um pouquinho antes, preciso fazer a introdução do que eu quero falar a respeito desse versículo, né? E você falou muito dos anuncitas, né? Mientras escutava as palavras da mesa, se escutava muito essa frase, né? De Bnei Anusim, né? De isso que nós representamos, daquela descendência dos Yehudim que saíram da Península Ibérica, da Espanha e de Portugal,
né, vieram a parar aqui na América do Sul e no restante do mundo, e por uma outra razão, sabemos qual que é a razão principal, que é a Inquisição, né? Acabamos encriptando o nosso judaísmo, acabamos fazendo que a nossa cultura, todos o que nós conhecíamos que era bom, os nossos antepassados foram obrigados a ocultá-lo, e com o tempo se foi perdendo esse contato com as mitzvot, né? Mas, contudo, sabemos que não tem se extinguido essa centelha, não tem se extinguido essa linhagem, não tem se extinguido esse elo que junta de geração a geração a vontade de nos aproximarmos de Hashem, e por isso é que nós estamos aqui hoje, né? E para demonstrar isso, precisamos fazer a leitura desse versículo, mais uma vez, página 29, capítulo 12, versículo 5 de Bereshit. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganhado e as almas que haviam adquirido em Harã e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Isso, né? No hebraico diz assim: ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו באחרם, né? Que traduz assim, né? O que a minha mãe leu, né? ויקח אברהם, né? E tomou Abraão את שרי אשתו, a Sarai sua mulher, ואת לוט בן אחיו, e a Lot, o filho de seu irmão, Be'et kol rachusham asher rachashu, né? E todos os bens que ele tinha lá na terra dele, né? Ve'et anefesh asher asu beharam, né? E a alma que tinha feito em Haram, né? E existe uma pergunta recorrente dos sábios: que alma é essa, né? Traduz aqui como almas no plural, né? Sabemos que no plural, no hebraico atual, é nefashot, né? Boré nefashot é o criador das almas, né? Tem uma benção que fala assim: Boré nefashot, o criador de todas as almas, né? Então, por que está no singular e traduzem no plural, né? Para que a pessoa entenda o que está acontecendo, né? Então, a nefesh azab baharam, né? Ou seja, a alma que ele fez, nem ele adquiriu, sino que ele fez, ele formou. Quando fala de azá em hebraico é porque se está fazendo algo, se está movimentando algo, e essa movimentação, essa energia que se está colocando está mudando a realidade, né? Por isso é que quando nós falamos nas bênçãos, asher kidishanu, né? La azot, para fazer algo, né? Para fazer algo. Então, quando fala asher asa beharam, etanefesh asher asa beharam, não é que ele adquiriu essas almas, sino que ele as fez, né? E que alma é essa, né? Que alma está se referindo à Torá neste dia de hoje da porção de Lech Lecha? Eu vou deixar aberto essa pergunta, vou deixar aberto esse parênteses para falar a respeito de uma outra questão, né? Que era essa mesma questão que o doutor trouxe no seu comentário, que é a respeito da visão, do que nós enxergamos e, dependendo do que nós enxergamos, como atuamos, né? Porque nós, de uma ou outra forma, em algumas partes da nossa vida, nós nos comportamos como uma arma de fogo, né? A que me refiro com isso? A arma de fogo tem a mira, né? Onde você enxerga o alvo e se aperta o gatilho para ele ativar a munição e atingir o alvo, né? Mas para você atingir o alvo, você precisa fazer o quê? Focar o objetivo. Se você não foca o objetivo e se atira, ou seja, se você não foca o que você quer atingir e você atira, você acaba errando e pode criar um problema, né? Então, nós trabalhamos assim. Nós vemos uma coisa, focamos esse objetivo e procuramos chegar até esse ponto, né? Então, para começar a respeito desse comentário, precisamos falar a respeito de Sara, a nossa mãe Sara, que em esta primeira porção da Parashat de Lech Lecha é conhecido também como Abraham, com um outro nome que é Sarai, né? Então, Sarai, né? Ela era uma mulher que tinha muito mérito,
né? Uma mulher que nós em todo Shabbat nós fazemos a leitura de um poema que leva o nome de Eshet Chayil, né? A mulher virtuosa, a mulher valorosa, a mulher que tem valor, né? E Sara era uma mulher que tinha muito valor, tanto que os sábios nos ensinam, né, que Hashem precisou de 200 e poucos anos para que os Bnei Israel fueran todos os Bnei Israel foram tão meritórios como Sara, para que ele começara a ativar os milagres que nos tiraram de Mitzrayim. Aí, em cambio, né, embora então Sara só entrando no palácio do faraó, né, ele já conseguiu ativar toda essa energia desses milagres que a mantiveram segura na sua estadia em Eretz Mitzrayim. Então, quão grande é o mérito de Sara, a nossa mãe. Mas o que quero falar a respeito do que nós conseguimos enxergar das coisas, né? Antes desse episódio, né, antes de que Sara fosse retida lá no palácio do faraó, né, Abraham, ele desce para Mitzrayim e no caminho ele conversa com Sara e fala, viu, eu vi que você é bonita, uma mulher formosa, né? A primeira pergunta surge, mas Abraham não tinha já tempo casado com Sara? Ele nunca tinha visto o rosto de Sara? Não sabia que ela era uma mulher bonita, né? Essa é a primeira pergunta que fica, né? Primeiro parênteses, né? E daí ele fala que você é minha irmã para você poupar a minha vida, né? E nós nos darmos bem nesse processo de aguardarmos que a fome acabe, né? Então os sábios nos ensinam que Abraham tinha uma capacidade que todos os Bnei Israel e todo ser humano deveria ter, né? Que é enxergar mais além do que os nossos olhos veem, né? Como o raio-x, né? O raio-x é uma questão... Quem daqui não fez um raio-x ainda, né? Um raio-x, para você fazer um raio-x, você vai em uma habitação, um lugar fechado, né? Eles desligam as luzes, desligam todos os aparelhos. Você não pode ter aparelhos eletrônicos no teu bolso, perto de você. Não pode ter nenhum tipo de material metálico no teu corpo. Quando você está nessa situação, dali eles tiram uma foto. Mas essa foto é radiação. O que é radiação? Né? Nós conhecemos radiação como uma coisa perigosa, e é uma coisa perigosa. Radiação é uma energia que é emitida por um corpo que se movimenta, e essa movimentação cria calor, né? Cria esse calor, cria essa luz. Isso é radiação, né? E o raio-x é uma radiação eletromagnética, né? Então é uma coisa que consegue enxergar além do que os nossos olhos veem, né? Então Abraham tinha essa capacidade de ter raio-x. Por quê? Porque ele via na pessoa que ele enxergava, não via o corpo da pessoa, né? Se eu perguntasse para todos os que estão hoje aqui presentes, descreva o Hanor. Descreva o Hanor, dê uma descrição do Hanor. O que vocês iam falar, né? É um baixinho, meio moreno, cabelo ruim, né? Tá ficando careca, né? Então, poderia falar essas coisas, né? Sim, tá ficando mais velho e tal, poder falar todas essas coisas. É uma descrição certa, mas é uma descrição certa de uma descrição física. Se você perguntasse para Abraham, descreva o Eliahu, ele não ia falar, não, Eliahu é um homem alto, branco, né, que tem uma camisa como que chama? Xadrez. Não, ele não ia falar isso. Eliahu é um homem que tem um objetivo, que ele procura se aproximar de Hashem, que ele procura o bem-estar da comunidade. Essa seria a descrição que Abraham Avinu daria de cada um que nós formamos aqui na nossa comunidade. Não uma descrição física, senão uma descrição espiritual. Então, quando Abraham enxergava Sara, ele não enxergava Sara pelos seus atributos físicos, senão pelos seus atributos espirituais. A capacidade que ela tinha de se aproximar a Hashem. Por isso é que no poema de Eshet Chayil, los últimos versículos desse poema fala Sheker Hashem Ebelayofi e Shairat Hashem it Allah, né? Falso é o encanto e vã formosura, pois a mulher que é temerosa de Hashem é ela que precisa ou seja, ela que precisa ser louvada, né? Abraham entendia isso muito antes do próprio Shelomo, que é conhecido como um homem mais sábio da terra, né? Então
a pergunta que fica é: somos nós capazes de termos essa capacidade de ter raio-x como Abraão? Podemos nós enxergar numa pessoa as suas qualidades ao invés de seus defeitos físicos ou as suas qualidades físicas, as suas capacidades espirituais, né? Então é um trabalho que precisamos ir fazendo. Por quê? Porque quando nós conseguirmos fazer isso, vamos a entender o que representava o primeiro versículo que fizemos a leitura, do capítulo 12, versículo 5. Da alma que Abraão criou. Para responder essa pergunta, qual que foi a alma que Abraão criou? É estas almas que estão hoje aqui presentes, tanto aqui fisicamente, cumprindo com o mandamento do Shabbat, quanto os que nos acompanham do outro lado da tela. É isso, é essa alma que Abraão criou. Todo aquele que tem a capacidade de seguir os passos de Abraão, será uma alma que Abraão tirou e criou lá saindo de Harã, né? Então precisamos ter bem isso claro para podermos entender para onde queremos chegar e como vamos fazê-lo, né? Para finalizar o meu comentário, falar um pouquinho a respeito de Lot, né, que foi trazido por o Eliahu, né? Fazendo um contraste a respeito disso que estava falando, né? Quando Abraão falou para Lot que precisavam se separar, Lot tinha várias opções para ele tomar uma decisão, né? Ele tinha a primeira decisão, a primeira opção, que foi a decisão que ele tomou: olhar, ver todo o terreno de Eretz Canaã e procurar qual que era a área mais fértil para ele se dar bem nos negócios, né? Não é uma opção errada, né? Só que existe um porém, né? A outra opção era ele fazer a mesma leitura, ele ver a terra de Canaã e falar o seguinte: qual que é a área mais santa da terra onde eu estou, né? Que foi isso que Abraão fez. E a área mais santa da terra de Eretz Israel naquele momento era Bet-El. Bet-El em hebraico é Bet, que é casa, e El, que é Elohim, é Hashem, é Deus, né? Então Bet-El é a casa de Hashem, né? Então, se Lot tivesse tido a visão de Abraão, ele tivesse visto e falado: não, nesta terra que aparentemente não é fértil, mas é abençoada por Hashem, eu vou ficar nessa terra aqui, né? Era a segunda opção que ele tinha. E a terceira opção que ele tinha, que seria que poderia ser a mais certa, era o seguinte: falar para Abraão: não, eu não vou me retirar, eu não vou me separar, vamos a corrigir, vamos fazer as pazes, vamos trabalhar em cima desse problema, vamos resolver esse problema, mas não vamos nos separar, né? Que foi a diferença entre Lot e Yosef, né? Que Yosef estava junto com seus irmãos e seus irmãos o separaram à força. Quando Yosef teve a oportunidade de falar: agora vocês não são meus irmãos, ele falou: não, vocês são meus irmãos, e Hashem permitiu que isso acontecesse para que nós estivéssemos juntos mais uma vez. Então, quem tem a visão certa? Quem tem o alvo certo? Quem está apontando para o lugar que precisamos ir, né? É a pergunta, é a questão que nos deixa a porção de Lech. Com isso eu vou finalizar meus comentários. Não sei se tem mais um comentário. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Foi muito bem comentado, mas eu queria fazer até uma pergunta, assim, se você puder comentar mais um pouquinho sobre isso, sobre a humildade, né? Que é muito importante. Para mim, humildade foi um aprendizado assim que eu peguei para mim. A humildade é a gente trabalhar bastante no nosso ego e entender, né, que muitas vezes não sai as coisas do jeito que a gente quer, e sim do jeito que o Eterno planejou para nós. A gente, às vezes, faz um plano, ou até entendeu, né, que o Eterno queria algo da gente, a gente vai fazer igual aconteceu muitas vezes para ele. O Eterno determinou uma coisa, mas não aconteceu aquilo, porque ele mandou, vai para aquela terra e você vai prosperar, e vai acontecer muita coisa boa lá para você. Mas só que não aconteceu naquele momento. E aí ele teve humildade de entender: devo ter entendido errado, não era bem assim. Eu precisava ser trabalhado, né, o meu ego, mudar, aprender, crescer, desenvolver.
durante o processo para que daí isso possa acontecer. Então, no meu entendimento, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é a humildade. Sim. Então, o Hassidut, né, que é essa palavra no hebraico de Hesed, da bondade, da humildade, é um atributo, primeiro do que nada, né, como eu já tinha falado, é um atributo que vem de Hashem. Não é uma coisa nata nossa, ou seja, uma coisa que é natural a nós, sino é um presente que Hashem nos otorga, né? Esse Hassidut, esse Hesed, essa humildade, é a capacidade que nós temos de esperar sempre o melhor de algo, né? Quando temos alguma coisa ou alguma situação, quem é humilde sempre espera que seja o melhor. Claro, sempre nos preparamos para o pior, né? Essa é uma questão que é importante. Nós sempre estamos preparados para que o pior aconteça, mas sempre o nosso desejo deve ser que o melhor aconteça, né? Então, é a capacidade de aguardar, de ter a capacidade de esperar, ver realmente o que Hashem quer, né? Então, por isso é que o justo, ele não pode se precipitar, ele não pode ficar abalado, se isso é uma outra palavra no português, quando a pessoa fica fervorosa, assim, ela quer resolver os problemas, ansioso, né? O justo não pode ser ansioso, porque quem é ansioso está demonstrando que está faltando um pouco de humildade para aguardar o veredicto de Hashem, né? Então, humilde é aquela pessoa que tem essa capacidade de ver Hashem em todas as situações e entender uma outra coisa mais importante ainda, que nunca somos tão grandes como Hashem. Isso nos mantém em um nível demonstrando que não somos melhores, que podemos melhorar, mas que não somos melhores que ninguém. E isso traz esse conceito da humildade, ou seja, a capacidade de vermos ainda nas outras pessoas a capacidade de melhorar.